E aí, vamos esperar o pessoal entrar e a gente começa. Vamos lá, galera. Tá chegando aí. Aí, o pessoal tá entrando. Boa noite. Boa noite. Tô mandando aqui o link pra chamar o pessoal. Vamos lá, galera. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter um belo de um duelo por aqui. Eu aguardo todos vocês. Ali no grupo, olha lá, gente. Vamos lá, hein? Vamos entrando, vamos entrando. Olha lá. Abri a live. Tá na hora, galera. Vambora. Oi, boa noite, boa noite. Olha lá, hein? Guido tá aí, Via Saturno tá aí, boa noite. Vamos entrando, eu tô esperando a desafiante da noite, Jaquita, entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Eu sei que eu tenho uma missão terrível hoje, convencer o povo dessa nova esse grande problema que vocês ainda criam sobre Plutão ser planeta ou não. Meu Deus, mas que drama, que sentimentalismo com Plutão. Vamos lá, galera. Aí, Jaquita, entrou, hein? Jaquita, vou te chamar para entrar para a live. Vambora, o povo tá chegando aí. Vamos dar um tempinho para todo mundo ir se chegando. Boa noite a todos que chegou. Bibi Bailas tá aí. Boa noite, gente. Olha só, tem um projeto muito bacana da Gabriela Bailas, do Física e Afins. Ela tá mostrando o trabalho das cientistas, conversando um pouquinho com as mulheres que estão fazendo ciência no Brasil hoje, pesquisas e tal. E eu tive o prazerzaço, a honra de fazer uma entrevista com ela, de dar uma entrevista para ela, que vai, acho que quarta-feira, né, Bibi, que você colocou lá. Então, quarta-feira, no canal Física e Afins, se inscrevam lá que a minha entrevista falando sobre STEAM e sobre divulgação científica para crianças, a importância da ciência na infância e nas escolas principalmente. Vai ficar muito legal. Jaquita, vou te chamar, bora lá, hein? Deixa eu pegar aqui você, pera aí. Jaquigo. É isso aí. Ah, galera, boa noite, boa noite. Acenos para todo mundo. Assim que você estiver pronta, Jaquita, pode entrar. Eita, quem chegou ali? A nossa café com pimenta. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Valeu ali. Maravilha. E aí? Hoje a gente tem uma missão, Jaquita. Hoje a gente precisa fazer com que o povo, assim, entenda o que é a nossa vontade e o que é fato científico. Verdade, verdade. O próprio diretor da NASA fez uma declaração a esse respeito, né? Eu falo sobre isso depois. Maravilha. A gente vai ter vários aspectos para conversar sobre Plutão e o mais legal é a gente compreender o processo científico de hipóteses e teorias. Isso é muito legal. Plutão é um case muito legal para a gente estudar a metodologia científica. A Jaquita vai falar um pouquinho da visão dela sobre Plutão, eu vou falar um pouquinho da minha, mas o mais importante é a gente compreender que quando chegam novos dados, a gente precisa rever o que a gente achava até então, e os dados são sólidos. Desde 1930, quando Plutão foi ali descoberto, muita coisa aconteceu. Muita tecnologia de telescópios, de processamento de dados, foi modificado e foi atualizado. Então, a gente pode ter hoje uma gama de dados muito legais para a gente poder discutir, né? Jaquita, fala um pouquinho, primeiro de tudo, do teu canal, o teu trabalho de muito tempo já em divulgação científica. Fica à vontade. Então, galera, o Café com Pimenta é um canal que nasceu de um grande esforço, assim, da galera de fazer com que eu fizesse o canal. Eu não estava muito afim, tinha um pouco de vergonha, aquela coisa toda, né? E surgiu o café com uma ideia inicial, era fazer programação infantil, assim,
levar o conhecimento de astronomia e ciências em geral para a criança. Então, era a ideia inicial. Mas aí a coisa começou a se desenvolver de outra forma e eu acabei indo para o outro lado e comecei a fazer divulgação científica para adultos e tal. E eu tô nessa já tem, que, 3 anos, mais ou menos. E agora a gente está com esse projeto, né, do Ciência Kids, da Rede Unidos pelo Conhecimento, que está nos apoiando ali. E o canal ainda, o meu Ciência aqui, o meu Café Kids, que eu fiz um canal só para as crianças, o Café Kids. Ainda não consegui botar em prática, porque eu tenho vários projetos, até fazer animações para mostrar para as crianças, coisas assim. Eu estou fazendo curso ali, né, com a ajuda do Rapina. Sim. E, é, e vamos ver se agora para esse ano eu consigo botar em prática a minha ideia, né, de botar para frente o Café Kids. Mas o Café com Pimenta, ele basicamente fala de... Deixa eu baixar essa tela que está atrapalhando. Tá. Que fala bastante sobre ciência, astronomia. Eu gosto de astronomia, eu sou uma astrônoma frustrada e sou muito curiosa, Eu gosto de ler sobre tudo e teimar algumas coisas, né? A gente teima, né? Mas faz parte, né? Eu acho que é uma coisa saudável esse lance esse debate de hoje, principalmente, é um lance saudável, né? Claro que a gente está aqui, cada uma defendendo um lado, mas ambas sabemos os dois lados, né? Com certeza. E aquela coisa, aceita que dói menos. Pode crer. Olha, eu tenho que falar que já tá rolando aqui, né? O pessoal já tá mandando ver nas teorias ciência planetária na veia aqui. Já Planeta Inusitado tá falando sobre as camadas da atmosfera de Plutão, falando do coração de Plutão maravilhoso. Galera, nós vamos pegar esses temas bem daqui a pouquinho, assim, vamos falar tudo que vocês estão a fim de escutar e vão perguntando. Se eu não conseguir responder a tudo e tal, a gente faz uma nova live, eu pego assim, os tópicos principais para a gente dar uma esmiuçada, porque na verdade aqui hoje a gente está testando aqui o nosso grande debate que começou na live do Jefferson lá no Universo Genial. Eu estava fazendo uma live com ele e a Jaquita entrou e já mandou ver em Plutão. E já a Jaquita time Plutão é planeta. E nessa live começou essa brincadeira. E a gente achou. A gente começou a achar que ia ser bacana fazer uma live contrapondo, né? Mostrando os dois lados, né? É muito legal. E assim, eu já vou começar fazendo um disclaimer animal. Olha só. Galera, Plutão não está nem aí com esse debate. Tá legal? Para Plutão. Nem a NASA para emprestar. Né? Ninguém tá nem aí lá no universo para essa nossa opinião aqui, terráquea. Mas embora nada mude para os astros, enfim, é bacana a gente discutir como que a gente consegue ampliar nosso conhecimento a partir de novos dados. Então, esse é o disclaimer número 1. Plutão não está nem aí para a conclusão que a gente chegar no final, se é que a gente vai chegar. Disclaimer número 2. Lembrando que o Estimulando Universos é um canal de divulgação científica para crianças e adolescentes. Então, eu peço aos meus amigos que já estão aí no chat, batendo papo, os nossos físicos, os nossos astrofísicos, geofísicos que estão ali no chat... vamos tentar, assim, manter uma linguagem que crianças e adolescentes possam aproveitar e que a gente possa estimular esse pessoal que não conhece ou que ouve bem de longe, planeta não, o que é isso e tal, a estudar um pouquinho mais, tá bom? A gente não tá afim muito de aprofundar em ciência planetária da forma que vocês talvez gostariam, mas a gente vai pegar o que a gente puder para fazer com que essa criançada tenha informação importante. Mais lúdico, né, Aline? Isso. Mais lúdica. Quer abrir os trabalhos? Então, né?
Eu vou contar uma historinha aqui. Eu já vi uma pergunta aqui bem interessante. A gente já fala sobre isso, é porque eu estou com dificuldade de me adaptar ao Instagram. Gente, é a primeira vez que eu faço live no Instagram, não sei como fazer essa coisa funcionar, mas a gente aprende, não tem problema. Muito bem. Então, assim, tudo começou, a minha paixão assim, por Plutão, começou quando a minha neta, ela fez um trabalho na escola e a professora dela comentou que Plutão não pertencia mais ao sistema solar. Aí eu disse, não, para um pouquinho. Como assim não pertence mais ao sistema solar? Que eu saiba, ele não voou para lugar nenhum, ele continua lá na órbita dele e tal, entendeu? Ele não bateu as asas e voou. Ele continua lá, ele só apenas, coitadinho, foi rebaixado, pobre. Tem a menor chance de escolha. Ó, toma uma aguinha aí ali. Tudo bem aí? É voz de professora, gente. Chega esses dias, a gente já não dá mais. Não tem mais voz, né? E aí eu fui pesquisar, fui conversar com a professora e deu meio que um bafafá ali, né? Eu fui buscar fontes, fui no planetário, conversei com alguns amigos aqui da divulgação, como o Sacani mesmo, conversei com ele, conversei com várias pessoas e não, ele continua na mesma órbita, ele apenas foi rebaixado, mas ele está lá ainda no mesmo lugar e tal. Aí eu fui tentar explicar. Né? Fui tentar explicar, e aí eu comecei a me aprofundar nessa história de Plutão. E a minha neta também, ela começou a defender ferrenhamente com a professora dela, que não, Plutão tá lá, ele é um planeta não, mas ele tá lá, ele não saiu do sistema solar, o sistema solar vai além e coisa e tal. E aí comecei a estudar, então começou a me dar pena de Plutão ter virado um anãozinho, porque anão também é gente, tá? Então... Já que anão também é gente, planeta não também é planeta. Essa é a lógica. Essa é a lógica, exato. E aí, então, é difícil, assim, eu vejo que tem bastante pessoas que não aceitam, né? O sistema solar são 9 planetas e Plutão é um deles. Na verdade, não, né? São 8 planetas e Plutão é um planeta não. Por quê? Se for considerar Plutão, um planeta, existem mais ou menos aí uns 140 corpos celestes que vão ter que ser incluídos na categoria de planeta. Então, o nosso sistema vai passar de 8 planetas para 100 e tantos planetas, vai ser meio confuso. A professora de ciências ensinar esse mundo de planeta para a criançada depois. Então. Não te engana, eu fiz magistério, não trabalho com criança, assim, mas eu sou, dentro de casa, eu sou professora, cientista, médica, enfermeira, tudo, entendeu? Então eu tenho que saber de tudo um pouco. Olha, a sua neta está falando que quer que você mande beijo para ela, aqui no chat, olha lá. Quem é? Cadê? Giovana. Ah, lá. Gente, ela tá feliz da gente, eu sou a neta dela, muito bem, dando orgulho. Beijo, Giovana, beijo. O grande problema e a grande necessidade da gente estar aqui fazendo essa live parte desses enganos que a gente encontra em livros didáticos e muitas vezes na fala dos professores a respeito de Plutão. É bem isso mesmo. E também essa denominação de planeta anão, a criançada fica assim um pouco sem entender. Então é só por causa do tamanho dele? Então, se a gente tiver alguma coisa no nosso sistema que seja pequenininho, não pode ser planeta. Isso não é real, isso não é assim que é a determinação. Então, vamos falar um pouquinho dessas três determinações que precisamos ter para dizer que aquilo é um planeta. Bom, antes de 2006, que foi em 2006, né, que Plutão foi, eu não vou dizer rebaixado. 24 de agosto é conhecido como o dia do rebaixamento de Plutão. Que tristeza. Segunda divisão para Plutão, tadinho. Então, eu vou dizer reclassificação, tudo bem? Então, para não ficar com esse apego emocional, eu vou dizer que foi uma reclassificação em 2006. Então, aí foi criado pela União Astronômica Internacional essas 3 regrinhas, porque antes eram só as 2 primeiras, mas a terceira foi incluída depois.
Então, a primeira regrinha é que o planeta tem que estar orbitando uma estrela. Exatamente, tem que estar na órbita da estrela. A segunda regrinha, e aí eu acho que muitos terraplanistas não sabem dessa regrinha, né? É que esses corpos, eles precisam ter massa suficiente para que a sua gravidade crie um equilíbrio e faça esse corpo ser esférico. Ok? Esférico. Plutão se encaixa nas duas. Viu? Por enquanto, Plutão tá bombando como planeta. Aí, então, chegamos à terceira. E é um pouco polêmico, porque essa determinação que eu vou falar agora, o pessoal se confunde um pouco. É sobre a órbita. O estado dessa órbita. Quer dizer, o terceiro ponto é que o planeta, ou esse corpo, para ser chamado planeta, tem que ter limpado a sua órbita. E o que quer dizer limpar a órbita? É que nessa órbita, ou na sua vizinhança, não pode ter outro corpo com massa parecida e que esteja na mesma órbita. Cuidado que a gente não está falando sobre um corpo orbitando o planeta, tá? Não estou falando de satélites. São corpos que estão na mesma órbita desse planeta. Então, esse planeta não teve... vamos ter convidados aí, hein? Alguém chegou aí, alguém chegou. Oi! Tudo bom? Aí, então, esse corpo não teve gravidade o suficiente para limpar essa órbita e está ali com outros objetos dividindo aquele mesmo espaço. Essa terceira determinação é que fez com que Plutão fosse reclassificado. Mas não é simplesmente porque pegamos ranço de Plutão, então vamos criar uma terceira lei aí para que ele fique de fora. Não, é porque vários corpos foram sendo descobertos desde 78, 99, a gente tem marcos ali de corpos que foram descobertos com essa mesma característica, que atendiam as duas primeiras denominações, mas nessa terceira estava no meio de muito entulho, muito cinturão de asteroides, né? E aí, então, fez-se por bem reclassificar um monte desses corpos, inclusive séries. Séries que também foi descoberto ali, se não me engano, Jaquita, se eu falar bobagem, aí você me corrige. 1800 e pouco? Eu acho que séries foi por volta de 1800. 1800 e pouco. Foi chamado como planeta. Né? Foi, não, é planeta, tal. E aí, depois de várias pesquisas ali no cinturão de asteroides... Janeiro de 1801. 1801, maravilha. Porque observava-se aquele espaço entre Marte e Júpiter e achava-se que aquilo era um vaziozão nessa época. Né? E aí, então, Ceres estava lá, bonitão, a planeta também, porque é esférico, orbita o Sol, mas depois foi se descobrindo uma órbita tão suja que estava ali no meio do cinturão de asteroides, que foi também sem muita paixão, reclassificado. Né? É que Plutão tem uma história interessante, porque eles estavam em busca do tal planeta X, né? Na década de 30. Eles achavam que a órbita de Urano estava meio estranha, então ele deveria ter alguma coisa atraindo aquela órbita. Aí acharam Netuno, né? E, mas ainda está estranha essa órbita de Urano. Quando acharam Plutão, lá em janeiro de 1930, é como se aquela vontade de achar o planeta 10 fizesse com que a classificação fosse imediata. É planeta, achamos e, ufa, conseguimos. Nossas pesquisas se encaixaram na nossa vontade. E aí se nomeou, né? Um ano depois, a Disney já estava lançando o desenho do Pluto com esse nome. Logo depois, na tabela periódica, já foi nomeado um elemento plutônio. Então, não teve nem tempo da pesquisa se embasar melhor para que aquilo fosse realmente estudado, se era planeta ou não. O pessoal precisava, era um frisson de achar o planeta 10. Acharam Plutão,
E mesmo assim perceberam que não era... É que também ele não tinha assim, não foi observado, né? Plutão veio a ser observado muitos anos depois de ter sido descoberto matematicamente. Então Perfeito. não existiam imagens de Plutão, então não tinha como saber se tinha atmosfera, de que cor ele era, e etc, etc, etc. Então isso também ajudou a classificação de planeta, né? Exato. Você tem mais conhecimento que eu tenho nessa parte de geofísica e de Plutão. Você manja um pouquinho mais sobre esse lance da atmosfera e das características que tornariam ele um planeta. O que você acha aí? Olha, pelo que eu li, pesquisei e ouvi de alguns geofísicos, Plutão ele tem me fugiu o nome agora, uma atividade tectônica ali na crosta, não é tectônica, na crosta. Ele tem erosão, ele tem atmosfera, então ele tem essas características, ele é redondo, ele gira ao redor do Sol, então ele tem as características que podem ser considerado planeta, né? Com exceção dessa terceira aí que tu já mencionou. Ele tem montanhas, ele tem gelo, tem um monte de coisa, né? E a New Horizons, quando sobrevoou Plutão, descobriu o coração maravilhoso de Plutão, que ficou marcado. Na verdade, ele é lindo, né, gente? O Plutão é lindo. Ele é. Ele é pequenininho, mas ele é lindo. E assim, ele... Nós amamos eu acho Plutão. eu amo Plutão, eu amo todos os planetas, né, na verdade. Sim. Mas eu acho que o grande problema nisso tudo foi realmente isso que tu mencionou. Como ele foi descoberto matematicamente por influência influência gravitacional em Urano e Netuno, então ele só foi avistado, acho que, se eu não me engano, em 1960, né, alguma coisa assim, um pouco depois. Então, se especulou muito sobre o que era, do que ele era feito, tamanho e etc. Então, essa foi a grande confusão. E também acho que não se pensava muito nessa questão de asteroide, de ter um planeta não, isso é uma coisa relativamente nova, né? Até então era planeta, asteroide, cometa e ponto, acabou. E aos poucos a coisa foi se subdividindo conforme a necessidade das classificações, dos descobrimentos, né, das descobertas, aliás. Então, aos poucos, tudo foi se esmiuçando. E aí ele entrou, coitadinho, né? Foi reclassificado. Mas, eu quero ler aqui para vocês Ela vem ela com documento. Documento. Ah, não, eu tenho que ter documento. Eu não sei se tem como compartilhar, não tem, né? Mas aí, se alguém quiser, eu posto o link depois, eu mando, né? Uma entrevista do diretor da NASA. Ele afirma: Plutão é um planeta. Então, aqui diz que há pouco mais de 13 anos, Plutão foi rebaixado de planeta para planeta não. E em 24 de agosto ficou conhecido como Pluto Demotion Day. O dia do rebaixamento de Plutão. E para brincar com os fãs do astro, né? O diretor da NASA, Jim Bridenstine, disse em um comunicado à imprensa, está aqui escrito: só para vocês saberem, para mim, Plutão é um planeta. Vocês podem escrever aí que o administrador da NASA declarou Plutão como sendo um planeta de novo. Foram duas vezes, ele insistiu, Foi né? assim que eu aprendi e é assim que eu acredito. É o que ele disse. Pois é. Essa frase final dele é um problema. Foi assim que eu aprendi e é assim que é, né? Quer dizer, ele desconsiderou todos os dados posteriores, todas. Mas o diretor da NASA diz isso, por que eu vou discutir, gente? Pois é. O que eu mais... a personalidade que mais se inflamou até hoje em relação a Plutão foi o Alan Stern, que é o diretor da missão New Horizons, né? Nossa, ele ficou... quando rolou lá a reclassificação, em 2006, ele chamou aquilo de uma palhaçada, ele falou que ele estava com vergonha da astrofísica, que aquilo era uma politicagem e tal, não sei o quê.
E aí, o problema do Alan Stern é que ele veio com uma adequação dessas 3 novas regras, né? Ele colocou que, quer ver, eu vou até ler aqui, que com essa nova... Ah, olha só, o que ele chamaria de planeta pelas novas regras. O corpo deveria ter massa subestelar, então assim, você tem a estrela do sistema, o corpo tem que ter massa menor, tem que continuar mantendo a forma esférica por causa da gravidade, porém não importar seus parâmetros orbitais. Aí é que está o problema. Porque se ele desconsiderar os parâmetros orbitais, que é essa terceira regrinha de limpar a órbita e tudo mais, ele acaba encaixando nisso, inclusive, os satélites naturais dos planetas, que são massas menores que a estrela que orbitam, que são esféricos e que não seguem essa órbita padrão da eclíptica ali, daquele plano e tal. Então, é complicado. Eu vi uma pergunta aqui, mais cedo. Não, desculpa quem perguntou, que eu não vi, eu não consigo acompanhar o chat, tá? Mas daí, tu que é um gênio, tu te entende aí com o chat. Alguém perguntou se a New Horizons ela foi lançada antes de Plutão ser rebaixado. A New Horizons ela foi lançada em 19 de janeiro de 2006 e Plutão foi rebaixado em 24 de agosto de 2006. E, para quem não sabe, o porta-voz da notícia medonha foi o Neil deGrasse Tyson, que é odiado por muitos por isso também. Foi! É verdade, eu não lembrava. Foi. Até naquele episódio do The Big Bang Theory, não sei se alguém aqui acompanha, eu acho um barato aquilo, teve um capítulo que o Sheldon, né, o maluquinho, ele estava de mal com o Neil deGrasse, não queria saber dele, não queria conversar com ele, porque ele tinha rebaixado Plutão. É muito legal. A gente se apega, né? A gente se apegou mesmo a esse lance do Plutão, e principalmente o pessoal da nossa idade e tal, que a gente, no livro escolar tava lá, e a gente decorava e tinha Plutão, e a gente já tinha essa ideia, ainda mais depois de tantas imagens, fotos, aquela coisa maravilhosa, como você falou, aquelas atividades de montanhas e na crosta, você tem uma crosta, aí você reconhece como planeta. Mas o que é mais interessante quando a gente vai estudar ciência planetária é entender o sistema como um todo. Né? Se você isola esse corpo, você pode ver que tem características, mas dentro de um sistema, ele não funciona como planeta. Né? Ele não funciona... A própria órbita de Plutão é muito excêntrica, né? Para quem não sabe, tem momentos que ele está antes de Netuno. Eu sempre confundo os dois. Ele está antes, né? Às vezes ele era o 8º planeta, na época que ele era planeta, e às vezes ele era o 9º. Então ele tem essa excentricidade que também não é uma coisa comum dos planetas, né? Exato. Você tem aquilo que acho que o professor Maza está falando aqui, né? Olá, professor Maza. Tá aí. Boa noite. Gente, desculpa se eu não estou dando um oi geral aí para a galera, mas é que é tanta informação, né? Vi que o Jefferson do Universo Genial entrou, brigadíssima. Queria falar dessa camiseta aqui, astronauta urbano. Linda camiseta do meu planeta. Planeta, tá? Marte é planeta, tá bom? Ninguém vai rebaixar meu Marte, não. Vamos ver. Até segunda ordem. Brincando, Vênus é outro, que tá ali na... Então, se a gente for pegar, né, cada característica ali, a gente vai abrir vários precedentes. Eu vou pegar aqui o que o Maza está falando, o professor João Maza está falando, sobre o plano da eclíptica. Você tem o Sol e você tem os planetas orbitando num plano, né? O que acontece com Plutão? Ele está mais ou menos, se não me engano, a 17 graus de inclinação
dos outros planetas. Então, a órbita dele está totalmente fora desse disco, onde todos os outros... exato. Então tá fora. Que em alguns momentos ele passa na frente de Netuno, né? E aí muita gente confunde quando diz que a órbita de Plutão coincide com a órbita de Netuno. Se você olhar de cima o sistema solar, você pode ver que eles cruzam a mesma órbita. Porém, se você olhar no plano da eclíptica, você vê que não. Ele está mais ou menos 8 unidades astronômicas de distância entre quando eles passam no mesmo lugar. É coisa pra caramba. Dá um medinho. 8 unidades é muito, hein? É muito. Não é suficiente para causar nenhuma discrepância na órbita de Netuno. Mas, se algo acontecer, não com Plutão, mas com Netuno, que ele possa dar uma desbalanceada na sua órbita, essa atração gravitacional pode ser menor e aí a gente pode ter um possível encontro. Mas não é nada que seja, no momento, calculável, entendeu? Não é nada que esteja na cabeça dos astrônomos, né? Então, isso também contribui para você ter ali um padrão fora, um corpo fora do padrão do sistema solar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Jaquita, se quiser mandar mais conhecimento aí... Eu vou dizer só uma coisa importante a favor de Plutão, planeta. Né? Ele tem coração. Oh, ele tem coração. Isso é um argumento mas tão científico. Mas é isso que faz. Eu vou ler aqui o Jefferson do Universo Genial. Se pensarmos dessa forma, um cometa esférico, que também orbita uma estrela, também poderá ser considerado planeta. É exatamente isso que é o problema da nova ideia do Alan Stern, que é isso aí. Independente da órbita, ou sendo esférico e orbitando a estrela, poderia ser considerado planeta. Isso aí abre precedente para mais um monte de corpos entrarem aí na parada. Aqui, ó, de novo, Geomasa, Plutão está mais para uma lua do Sol do que um planeta, por isso planeta não. O legal é o lance dessa interação que Plutão tem com Caronte, né? Com a lua, com uma das 5 luas lá. Alguns astrofísicos e cientistas planetários, eles colocam como se fosse um sistema entre Plutão e Caronte, um orbitando, não orbitando o outro, mas orbitando um ponto comum. Central. Então, comum. Isso também é meio bizarro para um planeta, né? Você e o seu satélite orbitando, na verdade, um ponto central ali. Que também é... né? Exato, é isso que Forças malignas. É bruxaria. Isso que é muito interessante na ciência, é isso, tudo que eu gostaria de dizer sobre Plutão é exatamente isso. Na evidência de novos fatos, nossa percepção muda. E aí a gente precisa de uma nova classificação, a gente precisa de novos parâmetros para categorizar tudo isso. Porque aquele disclaimer no começo da live Plutão não está nem aí, o sistema solar não está nem aí com isso tudo que a gente está falando. Mas para a gente conseguir estudar e parear o nosso conhecimento, a gente precisa encontrar padrão. E aí a gente categoriza, não tem jeito. Pode ser que daqui a pouco a gente descubra um outro corpo, seja no cinturão de Kuiper, seja no cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter, que revolucione também a nossa ideia do que é ser planeta. Então, por enquanto, esses dados deixam a gente nesse ponto. O próprio planeta 9, o X, né?
Não se Sim, sabe ainda se realmente ele é um planeta ou que tipo de corpo celeste ele é, que pode atrapalhar, que está interferindo ali na órbita de Plutão, né? sim, sim. Olha lá, planeta inusitado. Olha, mas planeta inusitado é time Plutão sem. Não tem Sem argumentos, choro. entendeu? Olha lá, Plutão tem inclinação Contra linda. fatos não há argumentos, né? Exatamente, olha lá. E olha lá, o quântico raiz já está convencido? Está convencido do que exatamente? Quem Que está é ou que convencido? não? O quântico raiz, ó, eu não sei se ele está convencido que não é. Ó, Plutão tem até a Lua. Cinco. Só Cinco. 5. Só cinco. Olha lá, Umas Plutão não atrapalha batatinhas. ninguém. Tô sabendo, tô sabendo. Mas se, olha, Plutão não atrapalha ninguém. Mas se a gente voltar atrás na classificação, vai me atrapalhar na aula de ciências tanto. Porque não é só Plutão que vai entrar como planeta. São mais uma centena de corpos que atendem essa que Exatamente. atendiam, né? Então, não, gente, não, não, não. Tá bom como Eu tá. acredito que eles não vão voltar atrás essa é uma das razões, né? Que se eles Sim, tiverem que aceitar, eles vão ter que aceitar uma porrada de planeta aí. sim. Eu vou. Quer ver? Eu tô aqui com uma das fontes aqui, ó, é o do professor Silvio Ferraz Melo, do IAG, da USP. Ele colocou aqui, depois eu vou disponibilizar tudo isso aqui, a nossa pesquisa, nos stories, eu ponho os links para vocês acompanharem. Depois da live eu coloco ali nos stories. Mas tem aqui um histórico legal que ele fala que há muito tempo já queria se transformar, reclassificar, mas não o fizeram por medo da confusão com os estudantes na divulgação da astronomia nas escolas. Então Então, eu vou partir daquela premissa. Se foi para desfazer, por que que fez? Deixasse o bicho lá como um planeta, acabou a folia. Entendeu? Não tinha razão para depois se incomodar com desfazer a coisa, gente. Olha que prático. é tipo assim, olha, a gente entende que Plutão não é planeta, porque, galera, Plutão não é planeta. A gente entende, mas para a gente não causar confusão, vamos deixar ele lá e desconsiderar todos os outros. Não é isso, galera. Não é isso. Tecnicamente, Plutão não é um planeta. E, de novo, temos que analisar não só o corpo em si, mas ele dentro de um sistema. Vamos ver Mas ele aqui. tem atmosfera ali. Mas tem asteroides que também têm atmosfera. Desculpa, asteroides, Assim desculpa, bonitinho, as falei errado. luzinhas aqui nele. Satélites. Falei errado, gente. Asteroides não, hein? Satélites. Tem Tritão. Que mais, gente? Que tem aí que já. Nitrogênio pra caramba. Tem. Nossa, um Só a gente satélite. tem cacetada de satélite que não tem como Exato, lembrar o nome, não. exato. Mas tem aí Saturno, se não me engano, tem satélite com atmosfera de 98% de nitrogênio, azulzinho, sim. Não necessariamente tem que ser planeta para ter atmosfera, hein? Olha lá, vamos ver aqui. Plutão é a Ai, ovelha gente, negra do sistema solar. ele é a ovelha negra. Olha lá, Tadinho. Caronte, planeta inusitado. É isso aí, Caronte tem metade do diâmetro de Plutão, né? Se somar Plutão Que e já é Caronte, pequeno. que já é pequeno. Se soma os dois, dá um planeta. É isso aí, quântico. Vamos ver aqui. Olha lá, o Júlio César. Pô, Plutão é planeta sim, mas ele ainda está na adolescência, vai crescer. Né? Concordo. Gostei do argumento ali, eu gostei. Concordo. Ótimo, ótimo. Olha lá. Deixa ele Vamos ver chegar aqui. na idade adulta, quem sabe ele se torna um planeta. Quem sabe ele consegue assim, um pouquinho mais de gravidade, vai agregando a sujeirinha por ali. Quem sabe um dia. Exato, olha, mas Alessandra, aqui. que mania de sujeirinha é essa que tu tem, Alessandra? Que coisa séria! Mania! Os Eu sou a companheiros dele, maníaca eles da falam de limpeza. sujeira.
Eu vou ser conhecida como a maníaca da limpeza do sistema solar. Se tua órbita tá suja, amigo, você não é planeta. Vai limpar tua órbita primeiro. Né? Olha lá. Que judiação. O pessoal tá falando que é judiação. A gente tá batendo em Plutão, tadinho. Olha lá. Não, eu não, a Alessandra que tá batendo. Eu não, eu defendo. O Júlio César quer imagens, ele quer imagens. Olha só, tem, viu? Aí é que tá. As imagens, elas vêm para mostrar a beleza do planeta, a atmosfera, toda essa atividade que tem lá, mas, mais uma vez, isso não caracteriza um planeta. Não é pela atmosfera, não é pela atividade na crosta, não é por isso, por enquanto, gente. Vamos nos ater aos fatos. Olha lá, deixa eu pegar mais aqui, ó. Caronte, o professor Maza, Caronte é tão grande em relação a Plutão que é um típico sistema duplo, logo esse critério desqualifica Plutão. É aquela coisa deles orbitarem um ponto comum, né? E, ó, você converteu o quântico raiz. Ele tá no time Plutão. Quem, eu? É. Por quê? Perdi um. Ele falou que ele tá no time Plutão, planeta. Olha lá, viu, gente? Vamos ver aqui. E olha lá, chegou o Nibiru tá aqui, peraí. Opa! O fato do planeta X ser chamado de Nibiru, não, gente. Uma coisa não tem Nibiru nada. não existe! Não existe, por favor! Não, gente, Nibiru não, pelo amor de Deus. Sai com esse nome pra lá. Planeta X é uma coisa, ou Planeta 9 é uma coisa, e essa pataquada de Nibirutas aí é uma outra coisa, tá bom? Né, gente? Pelo amor, hein? Não, Plutão seria uma sujeirinha. Nossa, que coisa triste isso. Olá, Quântico Raiz dizendo: Plutão em japonês é chamado de estrela rei do submundo. Ó, o nome Plutão, gente, foi dado por uma menininha de 11 anos, lá na década de 30, logo que foi descoberto, né? Eles fizeram uma pesquisa pública, o pessoal foi mandando o nome, e ela, acho que o nome dela é Venitia, se não me engano, ela ganhou 5 libras por ter ganho o concurso. Plutão, na mitologia romana, é sim o deus do submundo, porque ele vive num mundo escuro e gelado. Então, ganhou-se ali Hades nos gregos, né? É exatamente isso. Então, esse nome realmente remete ao submundo, vamos dizer, ao mundo gelado e escuro. É isso aí. É o deus das portas do inferno. Pronto, trocando em miúdos, é isso, acabou. É isso aí. Ele está lá nos ajudando para não deixar ninguém entrar, entendeu? E olha o que entra de coisa, né? A gente já está chegando em 2 interestelares que entraram aí no nosso sistema. Ô, gente, meu chat está aí pausado aí. Peraí, deixa eu tentar mexer aqui. Deixa eu ver a nossa... Ó, a nossa live aí já está com 43, galera. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Caraca! Sério? Gente. Nem vi passar. O pessoal tá curtindo, hein? O pessoal tá curtindo as duas malucas aqui. Ó, galera, se vocês quiserem mais... Peraí, aqui que tá... Ai, meu Deus, tá tudo travado. Se vocês quiserem mais dessas interações, aí é só escrever ali, deixar registrado, que a gente manda o tema que a gente debate aqui, tá? Com vocês, lógico, né? Fala. Junto com vocês aí no chat, lógico, com a gente vai... Com certeza. Essa é a nossa primeira experiência junto aqui, gente. Nossa primeira live junto. Quem quiser entrar na discussão, manda aqui qualquer pergunta sobre Plutão. Vamos nos ater a Plutão. Teve uma pergunta aqui que passou, que eu acho que... agora eu não vou saber quem que mandou, desculpa aí. Sobre queimar cientistas, o tempo que foi que riam de cientistas e tal. Se você puder escrever mais um pouquinho sobre o que exatamente você estava querendo perguntar, para a gente poder se ater mesmo aos fatos. Eu acho que a pessoa está querendo saber sobre Galileu, o negócio da Inquisição, aquela coisa toda, né? Deve ter, isso foi lá para 1500, 1400, a Alessandra deve saber melhor das datas do que eu, né?
Galileu é um problema, né? Porque, pô, aquele cérebro ali fervilhando de descobertas e novos caminhos para astronomia, tendo que se sujeitar a um período bem obscuro. E Jordano Bruno é outro, né? Jordano Bruno, esse sim morreu na fogueira. Jordano Bruno não arredou pé, né? E o mais curioso de Jordano Bruno é que a Inquisição acabou queimando né, pegou uma pessoa extremamente religiosa e que queria estudar mais a beleza do universo de um Deus que ele acreditava e que a igreja também, né, era o mesmo Deus deles, né? E ele acabou sendo queimado porque ele simplesmente queria estudar essas belezas deste Deus, né? Mas Galileu agora, né? Então, avalia. Naquela época, as pessoas eram queimadas vivas se dissessem que a Terra não era o centro do universo, né? Sim. Ó, levaram um pito essa gente toda porque falou isso, né? Agora eles estão falando mal de Plutão. Imagina o que merece esse povo. Voltando aqui para o nosso debate acalorado, imagina. Bom, gente, mais uns 5 minutinhos que daqui a pouquinho a gente encerra. Planeta Inusitado, ela tá fechando aqui com a gente, tá? Ela tá dizendo, moral da história, Plutão é planeta. Não, não. Essa não é a moral da história. Olha só, gente, Planeta Inusitado, a Alessandra não quer dar o braço a torcer. Simples assim. Gente, são fatos. Vamos nos ater aos fatos. Por enquanto, o que determina planeta tem a ver com a órbita. A voz da professora já era. 1 hora falando com o aluno já era, hein? O que determina mesmo esses 2 primeiros fatores, a gente conseguiria colocar quase muita coisa do sistema solar entraria então como planeta. E ainda a gente precisa de um fiel nessa balança, que é mesmo, lá vai eu falar da limpeza. A limpeza da órbita. Plutão pode sim estar num estágio baby, como disseram aí. Pode foi ótimo, foi melhor. Ir limpando, né? Agregando, aumentando a sua massa e aumentando a sua atração gravitacional. Mas o que temos hoje é um grande representante dos planetas anões no cinturão de Kuiper. Não temos um planeta, nós temos o maior representante dos planetas anões no cinturão de Kuiper. É assim que eu encerro o meu argumento. Jaquita, encerra. É 2 contra 1. Simples assim. Tem órbita, tem atmosfera, tem atividade. Só porque tem um detalhezinho aí, que é essa terceira regra, que foi colocada depois, inclusive. Não. Isso é inaceitável. É só uma pequena regra, né? Uma pequena regra. Gente, só para explicar para vocês, a gente está meio assim de brincadeira. Lógico que eu conheço as regras e defendo Plutão, porque eu gostaria que ele fosse, mas não é. O que a gente vai fazer, né? Mas, assim, não sou louca, tá? Não, ele é planeta. Pode parar. Ai. Tá cheio de gente aqui que me apoia aí. Um planeta inusitado. Tem bastante gente aqui que tem aquele coração ali, ó, explodindo junto com Plutão. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um mundo a ser esmiuçado. A New Horizons fez um trabalho brilhante, cobrindo aquela área. As fotos são maravilhosas. Quem falou que quer imagem, tem imagem. Quando foi liberada as primeiras fotos de Plutão, eu acompanhei ao vivo, muitos canais fizeram a transmissão aqui. Foi assim, né? Uma coisa de louco. Exatamente. Se você comparar aquelas placas fotográficas de 1930, que mostravam um pontinho aqui, 10 dias depois, aquele pontinho aqui, depois o pontinho ali, e você hoje vê essas imagens, gente, a gente tá aí, 90 anos, mais ou menos, da descoberta de Plutão, e olha a tecnologia, como avançou, a tecnologia observacional, como avançou, e eu não sei nem o que esperar
dos próximos 20 anos em relação a, aos telescópios, gente, a tecnologia que vai surgir a partir de agora, lá para 2030, a gente já vai receber muitas imagens que podem mudar muito mais a nossa concepção de planeta, né? E de satélites, e de asteroides, e de cometas. Então, é legal manter sempre a mente aberta. Essa brincadeira aqui, né? Ela está sempre correndo, está sempre buscando, e cada dia surge algo novo, né? Se, né, vamos contar aí com a boa vontade do nosso senhor da NASA, se conseguirem lançar o James Webb, quem sabe nós tenhamos aí umas novas imagens incríveis, embora eu sou outra que tem duas sondas, tem uma sonda que eu sou apaixonada, que são as Voyagers, quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão absoluta por elas, e o Hubble, né, gente? Quando o Hubble se aposentar, eu juro, acho que eu choro. Nossa, que ele fez, hein? Hubble revolucionou tudo que a gente pôde imaginar sobre fotografia na astronomia, né? Tudo, incrível. Aquelas distâncias, aquelas nebulosas, descobertas, tudo. É incrível. Bom, galera, agradeço muito vocês terem ficado até o final. A gente vai fazer muito mais lives dessa. Eu quero todo mundo participando aqui também. Então, olha só. Jaquita, seu canal, Café com Pimenta, lá no YouTube. Gente, entra. Ela acabou de lançar um vídeo hoje divino. Fala um pouquinho do teu vídeo de hoje. Então, descobriram aí galáxias sem matéria escura ou com muito pouca matéria escura. Então, bem legal. São estudos. E aos poucos, é aquela coisa, né, que eu estava dizendo, tudo vai se descobrindo, a cada dia é um batalhão de coisa que surge, que aparece do nada não, mas, né, é incrível. Então, por isso que a astronomia me fascina, porque não é só aquilo ali, tem muito mais por trás daquela estrelinha que a gente olha no céu, e etc e tal. Então, essa matéria escura aí, que é a 90% ou 80% do que segura o universo, né, a matéria escura, parece que tem essas 19 galáxias aí, na NGC 1052-DF2, que não tem muita matéria escura. Mas como que descobriram isso, cara? Espectrografia, temperaturas, um monte de coisa interessante. Até a gente podia falar sobre isso também, né, Ali? Com certeza, com certeza. O lance de como que eles descobrem as distâncias planetárias, como é que consegue, né? Não tem como medir. Ótimo, vamos fazer uma live dessa. Se vocês quiserem, vamos marcar uma live para a gente falar sobre essas coisas básicas da astronomia, né? Como que se mede as distâncias, como que a gente sabe que tem matéria escura, energia escura, quais são esses parâmetros, né? Muito bom. Jaquita, muito obrigada por dividir essa live comigo. Se inscrevam no canal Café com Ciência. Café com Pimenta. Opa, tô falando do Jaime, hein? Ô, louco! Tô citando o Jaime aqui sem ele pedir nada. Café com Pimenta. E vamos lá para o Estimulando Universos, também lá no YouTube. Como vocês sabem, galera, o meu trabalho maior é lá no YouTube, onde eu faço vídeos de 10 minutos com as experiências e as explicações, como se fosse uma aula, para você poder usar na sala de aula. Dela. Eu sou aluna assídua da Alessandra, adoro. É tudo para vocês, tudo para vocês. Gente, obrigada, boa noite e valeu para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Valeu, Ali. Tchau, gente. Valeu. Amigo. É isso aí. Galera, boa noite. Acenos para todo mundo. Assim que você estiver pronta, Jaquita, pode entrar. Eita, quem chegou ali? A nossa Café com Pimenta. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Valeu, Ali. Maravilha. E aí? Hoje a gente tem uma missão, Jaquita. Hoje a gente precisa fazer com que o povo, assim,
entenda o que é a nossa vontade e o que é fato científico. Verdade, verdade. O próprio diretor da NASA fez uma declaração a esse respeito, né? Eu falo sobre isso depois. Maravilha. A gente vai ter vários aspectos para conversar sobre Plutão e o mais legal é a gente compreender o processo científico de hipóteses e teorias. Isso é muito legal. Plutão é um case muito legal para a gente estudar a metodologia científica. A Jaquita vai falar um pouquinho da visão dela sobre Plutão, eu vou falar um pouquinho da minha, mas o mais importante é a gente compreender que quando chegam novos dados, a gente precisa rever o que a gente achava até então, e os dados são sólidos. Desde 1930, quando Plutão foi ali descoberto, muita coisa aconteceu. Muita tecnologia de telescópios, de processamento de dados, foi modificado e foi atualizado. Então, a gente pode ter hoje uma gama de dados muito legais para a gente poder discutir, né? Jaquita, fala um pouquinho, primeiro de tudo, do teu canal, o teu trabalho de muito tempo já em divulgação científica. Fica à vontade. Então, galera, o Café com Pimenta é um canal que nasceu de um grande esforço, assim, da galera de fazer com que eu fizesse o canal. Eu não estava muito afim, tinha um pouco de vergonha, aquela coisa toda, né? E surgiu o café com uma ideia inicial, era fazer programação infantil, assim, levar o conhecimento de astronomia e ciências em geral para a criança. Então era a ideia inicial. Mas aí a coisa começou a se desenvolver de outra forma e eu acabei indo para o outro lado e comecei a fazer divulgação científica para adultos e tal. E eu tô nessa já tem 3 anos, mais ou menos. E agora a gente está com esse projeto, né, do Ciência Kids, da Rede Unidos pelo Conhecimento, que está nos apoiando ali. O canal ainda, o meu Ciência aqui, o meu Café Kids, que eu fiz um canal só para as crianças, o Café Kids. Ainda não consegui botar em prática, porque eu tenho vários projetos, até fazer animações para mostrar para as crianças, coisas assim. Eu estou fazendo curso ali, né, com a ajuda do Rapina. Sim. Vamos ver se agora para esse ano eu consigo botar em prática a minha ideia, né, de botar para frente o Café Kids. Mas o Café com Pimenta, ele basicamente fala de... Deixa eu baixar essa tela que está atrapalhando. Tá. Que fala bastante sobre ciência, astronomia. Eu gosto de astronomia, eu sou uma astrônoma frustrada e sou muito curiosa, Eu gosto de ler sobre tudo e teimar algumas coisas, né? A gente teima, né? Mas faz parte, né? Eu acho que é uma coisa saudável esse lance esse debate de hoje, principalmente, é um lance saudável, né? Claro que a gente está aqui, cada uma defendendo um lado, mas ambas sabemos os dois lados, né? Com certeza. Aquela coisa, aceita que dói menos. Pode crer. Olha, eu tenho que falar que já tá rolando aqui, né? O pessoal já tá mandando ver nas teorias ciência planetária na veia aqui. Já Planeta Inusitado tá falando sobre as camadas da atmosfera de Plutão, falando do coração de Plutão maravilhoso. Galera, nós vamos pegar esses temas bem daqui a pouquinho, assim, vamos falar tudo que vocês estão a fim de escutar e vão perguntando. Se eu não conseguir responder a tudo e tal, a gente faz uma nova live, eu pego assim, os tópicos principais para a gente dar uma esmiuçada, porque na verdade aqui hoje a gente está testando aqui o nosso grande debate que começou na live do Jefferson lá no Universo Genial. Eu estava fazendo uma live com ele e a Jaquita entrou e já mandou ver em Plutão. E já a Jaquita time Plutão é planeta. E nessa live começou essa brincadeira. E a gente achou. A gente começou a achar que ia ser bacana fazer uma live contrapondo, né? Mostrando os dois lados, né? É muito legal. E assim, eu já vou começar fazendo um disclaimer animal.
olha só, galera, Plutão não está nem aí com esse debate, tá legal? Para Nem a Plutão, NASA está interessada. Né? Ninguém tá nem aí lá no universo para essa nossa opinião aqui, terráquea. Mas embora nada mude para os astros, enfim, é bacana a gente discutir como que a gente consegue ampliar nosso conhecimento a partir de novos dados. Então, esse é o disclaimer número 1. Plutão não está nem aí para a conclusão que a gente chegar no final, se é que a gente vai chegar. Disclaimer número 2. Lembrando que o Estimulando Universos é um canal de divulgação científica para crianças e adolescentes. Então, eu peço aos meus amigos que já estão aí no chat, batendo papo, os nossos físicos, os nossos astrofísicos, geofísicos que estão ali no chat, vamos tentar, assim, manter uma linguagem que crianças e adolescentes possam aproveitar e que a gente possa estimular esse pessoal que não conhece ou que ouve bem de longe, planeta não, o que é isso e tal, a estudar um pouquinho mais, tá bom? A gente não está afim muito de aprofundar em ciência planetária da forma que vocês talvez gostariam, mas a gente vai pegar o que a gente puder para fazer com que essa criançada tenha informação importante. Mais lúdico, né, Aline? Isso. Mais lúdica. Quer abrir os trabalhos? Então, né? Eu vou contar uma historinha aqui. Eu já vi uma pergunta aqui bem interessante. A gente já fala sobre isso, porque eu estou com dificuldade de me adaptar ao Instagram. Gente, é a primeira vez que eu faço live no Instagram, não sei como fazer essa coisa funcionar, mas a gente aprende, não tem problema. Muito bem. Então, assim, tudo começou, a minha paixão assim, por Plutão, começou quando a minha neta, ela fez um trabalho na escola e a professora dela comentou que Plutão não pertencia mais ao sistema solar. Aí eu disse, não, para um pouquinho. Como assim não pertence mais ao sistema solar? Que eu saiba, ele não voou para lugar nenhum, ele continua lá na órbita dele e tal, entendeu? Ele não bateu as asas e voou. Ele continua lá, ele só apenas, coitadinho, foi rebaixado, pobre. Tem a menor chance de escolha. Ó, toma uma aguinha aí, ali. Tudo bem aí? É voz de professora, gente. Chega esses dias, a gente já não dá mais. Não tem mais voz, né? E aí eu fui pesquisar, fui conversar com a professora e deu meio que um bafafá ali, né? Eu fui buscar fontes, fui no planetário, conversei com alguns amigos aqui da divulgação, como o Sacani mesmo, conversei com ele, conversei com várias pessoas e não, ele continua na mesma órbita, ele apenas foi rebaixado, mas ele está lá ainda no mesmo lugar e tal. Aí eu fui tentar explicar. Né? Fui tentar explicar, e aí eu comecei a me aprofundar nessa história de Plutão. E a minha neta também, ela começou a defender ferrenhamente com a professora dela, que não, Plutão tá lá, ele é um planeta não, mas ele tá lá, ele não saiu do sistema solar, o sistema solar vai além e coisa e tal. E aí comecei a estudar, então começou a me dar pena de Plutão ter virado um anãozinho, porque anão também é gente, tá? Então... Já que anão também é gente, planeta não também é planeta. Essa é a lógica. Essa é a lógica, exato. Ótimo. E aí, então, é difícil, assim, eu vejo que tem bastante pessoas que não aceitam, né? O sistema solar são 9 planetas e Plutão é um deles. Na verdade, não, né? São 8 planetas e Plutão é um planeta não. Por quê? Se for considerar Plutão um planeta, existem mais ou menos aí uns 140 corpos celestes que vão ter que ser incluídos na categoria de planeta. Então, o nosso sistema vai passar de 8 planetas para 100 e tantos planetas. Vai ser meio confuso. A professora de ciências ensinar esse mundo de planeta para a criançada depois. Então. Não te engana, eu fiz magistério, não trabalho com crianças, assim, mas eu sou, dentro de casa, eu sou professora, cientista, médica, enfermeira, tudo, entendeu? Então eu tenho que saber de tudo um pouco. Olha, a sua neta está falando
que quer que você mande beijo para ela, aqui no chat, olha lá. Quem é? Cadê? Giovana. Ah, lá. Gente, ela tá feliz da gente, eu sou a neta dela. Muito bem. Dando orgulho. Beijo, Giovana. Beijo. O grande problema e a grande necessidade da gente estar aqui fazendo essa live parte desses enganos que a gente encontra em livros didáticos e muitas vezes na fala dos professores a respeito de Plutão. É bem isso mesmo. E também essa denominação de planeta anão, a criançada fica assim um pouco sem entender. Ah, então é só por causa do tamanho dele? Então, se a gente tiver alguma coisa no nosso sistema que seja pequenininho, não pode ser planeta. Isso não é real, isso não é assim que é a determinação. Então, vamos falar um pouquinho dessas três determinações que precisamos ter para dizer que aquilo é um planeta. Bom, antes de 2006, que foi em 2006, né, que Plutão foi, eu não vou dizer rebaixado, eu vou dizer... 24 de agosto é conhecido como o dia do rebaixamento de Plutão. Que de 2006. Segunda divisão para Plutão, tadinho. Então, eu vou dizer reclassificação, tudo bem? Então, para não ficar com esse apego emocional, eu vou dizer que foi uma reclassificação em 2006. Então, aí foi criado pela União Astronômica Internacional essas 3 regrinhas, porque antes eram só as 2 primeiras, mas a terceira foi incluída depois. Então, a primeira regrinha é que o planeta tem que estar orbitando uma estrela, exatamente, tem que estar na órbita da estrela. A segunda regrinha, e aí eu acho que muitos terraplanistas não sabem dessa regrinha, né? É que esses corpos, eles precisam ter massa suficiente para que a sua gravidade crie um equilíbrio e faça esse corpo ser esférico. Ok? Esférico. Plutão se encaixa nas 2. Viu? Por enquanto, Plutão tá bombando como planeta. Aí, então, chegamos à terceira. E é um pouco polêmico, porque essa determinação que eu vou falar agora, o pessoal se confunde um pouco. Sobre a órbita. O estado dessa órbita. Quer dizer, o terceiro ponto é que o planeta, ou esse corpo, para ser chamado planeta, tem que ter limpado a sua órbita. E o que quer dizer limpar a órbita? É que nessa órbita ou na sua vizinhança não pode ter outro corpo com massa parecida e que esteja na mesma órbita. Cuidado que a gente não está falando sobre um corpo orbitando o planeta, tá? Não estou falando de satélites. São corpos que estão na mesma órbita desse planeta. Então, esse planeta não teve... Ah, vamos ter convidados aí, hein? Alguém chegou aí, alguém chegou. Oi! Tudo bom? Aí, então, esse corpo não teve gravidade o suficiente para limpar essa órbita e está ali com outros objetos dividindo aquele mesmo espaço. Essa terceira determinação é que fez com que Plutão fosse reclassificado. Mas não é simplesmente porque pegamos ranço de Plutão, então vamos criar uma terceira lei aí para que ele fique de fora. Não, é porque vários corpos foram sendo descobertos desde 78, 99, a gente tem marcos ali de corpos que foram descobertos com essa mesma característica, que atendiam as 2 primeiras denominações, mas nessa terceira estava no meio de muito entulho, muito cinturão de asteroides, né? E aí, então, fez-se por bem reclassificar um monte desses corpos, inclusive séries. Séries que também foi descoberto ali, se não me engano, Jaquita, se eu falar bobagem, aí você me corrige. 1800 e pouco? Eu acho que séries foi por volta de 1800. 1800 e pouco. Foi chamado como planeta. Né? Foi, não, é planeta, tal. E aí, depois de várias pesquisas ali no cinturão de asteroides... Janeiro de
1801. 1801. Maravilha. Porque observava-se aquele espaço entre Marte e Júpiter e achava-se que aquilo era um vaziozão nessa época, né? E aí, então, Ceres estava lá, bonitão, a planeta também, porque é esférico, orbita o Sol, mas depois foi se descobrindo uma órbita tão suja que estava ali no meio do cinturão de asteroides, que foi também sem muita paixão, reclassificado. Né? É que Plutão tem uma história interessante, porque eles estavam em busca do tal planeta X, né? Na década de 30. Eles achavam que a órbita de Urano estava meio estranha, então ele deveria ter alguma coisa atraindo aquela órbita. Aí acharam Netuno, né? E, então, mas ainda está estranha essa órbita de Urano. Quando acharam Plutão, lá em janeiro de 1930, é como se aquela vontade de achar o planeta 10 fizesse com que a classificação fosse imediata. É planeta, achamos e, ufa, conseguimos. Nossas pesquisas se encaixaram na nossa vontade. E aí se nomeou, né? Um ano depois, a Disney já estava lançando o desenho do Pluto com esse nome. Logo depois, na tabela periódica, já foi nomeado um elemento plutônio. Então, não teve nem tempo da pesquisa se embasar melhor para que aquilo fosse realmente estudado, se era planeta ou não. O pessoal precisava, era um frisson de achar o planeta 10. Acharam Plutão e mesmo assim perceberam que não era... É que também ele não tinha assim, não foi observado, né? Plutão veio a ser observado muitos anos depois de ter sido descoberto matematicamente. Perfeito. Então não existiam imagens de Plutão, então não tinha como saber se tinha atmosfera, de que cor ele era, e etc, etc, etc. Então isso também ajudou a classificação de planeta, né? Exato. Você tem mais conhecimento que eu tenho nessa parte de geofísica e de Plutão. Você manja um pouquinho mais sobre esse lance da atmosfera e das características que tornariam ele um planeta. O que você acha aí? Olha, pelo que eu li, pesquisei e ouvi de alguns geofísicos, Plutão ele tem me fugiu o nome agora, uma atividade tectônica ali na crosta, não é tectônica, na crosta. Ele tem erosão, ele tem atmosfera, então ele tem essas características, ele é redondo, ele gira ao redor do Sol, então ele tem as características que podem ser considerado planeta, né? Com exceção dessa terceira aí que tu já mencionou. Ele tem montanhas, ele tem gelo, tem um monte de coisa, né? E a New Horizons, quando sobrevoou Plutão, descobriu o coração maravilhoso de Plutão, que ficou marcado. Na verdade, ele é lindo, né, gente? O Plutão é lindo. Ele é pequenininho, mas ele é lindo. E assim, ele... Nós amamos Plutão. Eu amo Plutão, eu amo todos os planetas, né, na verdade. Sim. Mas eu acho que o grande problema nisso tudo foi realmente isso que tu mencionou. Como ele foi descoberto matematicamente por influência influência gravitacional em Urano e Netuno, então ele só foi avistado, acho que, se eu não me engano, em 1960, né, alguma coisa assim, um pouco depois. Então... se especulou muito sobre o que era, do que ele era feito, tamanho e etc. Então, essa foi a grande confusão. E também acho que não se pensava muito nessa questão de asteroide, de ter um planeta não, isso é uma coisa relativamente nova, né? Até então era planeta, asteroide, cometa e ponto, acabou. E aos poucos a coisa foi se subdividindo, conforme a necessidade das classificações, dos descobrimentos, né, das descobertas, aliás. Então, aos poucos, tudo foi se esmiuçando. E aí ele entrou, coitadinho, né, foi reclassificado. Mas, eu quero ler aqui para vocês uma nota do documento.
Documento. Ah, não, eu tenho que ter documento. Eu não sei se tem como compartilhar, não tem, né? Mas aí, se alguém quiser, eu posto o link depois, eu mando, né? Uma entrevista do diretor da NASA. Ele afirma: Plutão é um planeta. Então, aqui diz que há pouco mais de 13 anos, Plutão foi rebaixado de planeta para planeta não. E em 24 de agosto ficou conhecido como Pluto Demotion Day. O dia do rebaixamento de Plutão. E para brincar com os fãs do astro, né? O diretor da NASA, Jim Bridenstine, disse em um comunicado à imprensa, está aqui escrito: só para vocês saberem, para mim, Plutão é um planeta. Vocês podem escrever aí que o administrador da NASA declarou Plutão como sendo um planeta de novo. Foram 2 vezes, ele insistiu, né? É assim que eu aprendi e é assim que eu acredito. É o que ele disse. Pois é. Essa frase final dele é um problema. Foi assim que eu aprendi e é assim que é, né? Quer dizer, ele desconsiderou todos os dados posteriores, todas. Mas o diretor da NASA diz isso, por que eu vou discutir, gente? Pois é. O que eu mais... a personalidade que mais se inflamou até hoje em relação a Plutão foi o Alan Stern, que é o diretor da missão New Horizons, né? Nossa, sim, ele ficou... quando rolou lá a reclassificação, em 2006, ele chamou aquilo de uma palhaçada, ele falou que ele estava com vergonha da astrofísica, que aquilo era uma politicagem e tal, não sei o quê. E aí, o problema do Alan Stern é que ele veio com uma adequação dessas 3 novas regras, né? Ele colocou, quer ver, eu vou até ler aqui, que com essa nova... olha só, o que ele chamaria de planeta pelas novas regras. O corpo deveria ter massa subestelar, então assim, você tem a estrela do sistema, o corpo tem que ter massa menor, tem que continuar mantendo a forma esférica por causa da gravidade, porém não importar seus parâmetros orbitais. Aí é que está o problema. Porque se ele desconsiderar os parâmetros orbitais, que é essa terceira regrinha de limpar a órbita e tudo mais, ele acaba encaixando nisso, inclusive, os satélites naturais dos planetas, que são massas menores que a estrela que orbitam, que são esféricos e que não seguem essa órbita padrão da eclíptica ali, daquele plano e tal. Então, é complicado. Eu vi uma pergunta aqui, mais cedo. Não, desculpa quem perguntou, que eu não vi, eu não consigo acompanhar o chat, tá? Mas daí, tu que é um gênio, tu te entende aí com o chat. Alguém perguntou se a New Horizons ela foi lançada antes de Plutão ser rebaixado. A New Horizons ela foi lançada em 19 de janeiro de 2006 e Plutão foi rebaixado em 24 de agosto de 2006. E, para quem não sabe, o porta-voz da notícia medonha foi o Neil deGrasse Tyson, que é odiado por muitos por isso também. Foi! É verdade, eu não lembrava. Foi. Até naquele episódio do The Big Bang Theory, não sei se alguém aqui acompanha, eu acho um barato aquilo, teve um capítulo que o Sheldon, o Sheldon, né, o maluquinho, sim. Ele estava de mal com o Neil deGrasse, não queria saber dele, não queria conversar com ele, porque ele tinha rebaixado Plutão. É muito legal. A gente se apega, né? A gente se apegou mesmo a esse lance do Plutão, e principalmente o pessoal da nossa idade e tal, que a gente, no livro escolar tava lá, e a gente decorava, e tinha Plutão, e a gente já tinha essa ideia, ainda mais depois de tantas imagens, fotos, aquela coisa maravilhosa, como você falou, aquelas atividades de montanhas e na crosta, você tem uma crosta, aí você reconhece como planeta. Mas sim, o que é mais interessante quando a gente
vai estudar ciência planetária é entender o sistema como um todo, né? Se você isola esse corpo, você pode ver que tem características, mas dentro de um sistema, ele não funciona como planeta, né? Ele não funciona... A própria órbita de Plutão é muito excêntrica, né? Para quem não sabe, Exato. tem momentos que ele está antes de Netuno. De Netuno, é. Eu sempre confundo os dois. Ele Tá está antes de antes, né? Netuno. Às vezes ele era o oitavo planeta, na época que ele era planeta, e às vezes ele era o nono. Então ele tem essa excentricidade que também não é uma coisa comum dos planetas, né? Exato. Você tem aquilo que acho que o professor Maza está falando aqui, né? Olá, Professor Maza. Tá aí. Boa noite. Gente, desculpa se eu não estou dando um oi geral aí para a galera, mas é que é tanta informação, né? Vi que o Jefferson do Universo Genial entrou, brigadíssima. Queria falar dessa camiseta aqui, ó, astronauta urbano. Linda camiseta do meu planeta. Planeta, tá? Marte é planeta, tá bom? Ninguém vai rebaixar meu Marte, não. Vamos ver. Até segunda ordem. Ó, brincando, Vênus é outro que tá ali na... Então, se a gente for pegar, né, cada característica ali, a gente vai abrir vários precedentes. Eu vou pegar aqui o que o Maza está falando, o professor Jean Maza está falando, sobre o plano da eclíptica. Você tem o Sol e você tem os planetas orbitando num plano, né? O que acontece com Plutão? Ele está mais ou menos, se não me engano, a 17 graus de inclinação dos outros planetas. Então, a órbita dele está totalmente fora desse disco, onde todos os outros... exato. Então tá fora. Que em alguns momentos ele passa na frente de Netuno, né? E aí muita gente confunde quando diz que a órbita de Plutão coincide com a órbita de Netuno. Se você olhar de cima o sistema solar, você pode ver que eles cruzam a mesma órbita. Porém, se você olhar no plano da eclíptica, você vê que não. Ele está mais ou menos 8 unidades astronômicas de distância entre quando eles passam no mesmo lugar. É coisa pra caramba. Dá um medinho. 8 unidades é muito, hein? É muito. Não é suficiente para causar nenhuma discrepância na órbita de Netuno. Mas, se algo acontecer, não com Plutão, mas com Netuno, que ele possa dar uma desbalanceada na sua órbita, essa atração gravitacional pode ser menor e aí a gente pode ter um possível encontro. Mas não é nada que seja, no momento, calculável, entendeu? Não é nada que esteja na cabeça dos astrônomos, né? Então, isso também contribui para você ter ali um padrão fora, um corpo fora do padrão do sistema solar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Jaquita, se quiser mandar mais conhecimento aí. Eu vou dizer só uma coisa importante a favor de Plutão, planeta. Né? Ele tem coração. Ele tem coração. Isso é um argumento mas tão científico. Mas é isso que faz. Eu vou ler aqui o Jefferson do Universo Genial. Se pensarmos dessa forma, um cometa esférico, que também orbita uma estrela, também poderá ser considerado planeta. É exatamente isso que é o problema da nova ideia do Alan Stern, que é isso aí. Independente da órbita, ou sendo esférico e orbitando a estrela, poderia ser considerado planeta. Isso aí abre precedente para mais um monte de corpos entrarem aí na parada. Aqui, ó, de novo, Geomasa, Plutão está mais para uma lua do Sol do que um planeta, por isso planeta não. O legal é o lance dessa interação que Plutão tem com Caronte, né? Com a lua, com uma das 5 luas lá. Alguns astrofísicos e cientistas planetários,
eles colocam como se fosse um sistema entre Plutão e Caronte, um orbitando, não orbitando o outro, mas orbitando um ponto comum. Central, Então, em comum. isso também é meio bizarro para um planeta, né? Você e o seu satélite orbitando, na verdade, um ponto central ali. Que também Sabe-se lá o que, né? Exato, é isso que Forças malignas. É bruxaria. Isso que é muito interessante na ciência, é isso, tudo que eu gostaria de dizer sobre Plutão é exatamente isso. Na evidência de novos fatos, nossa percepção muda. E aí a gente precisa de uma nova classificação, a gente precisa de novos parâmetros para categorizar tudo isso. Porque aquele disclaimer no começo da live Plutão não está nem aí, o sistema solar não está nem aí com isso tudo que a gente está falando. Mas para a gente conseguir estudar e parear o nosso conhecimento, a gente precisa encontrar padrão. E aí a gente categoriza, não tem jeito. Pode ser que daqui a pouco a gente descubra um outro corpo, seja no cinturão de Kuiper, seja no cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter, que revolucione também a nossa ideia do que é ser planeta. Então, por enquanto, esses dados deixam a gente nesse ponto. O próprio planeta 9, o X, né? Não Sim. se sabe ainda se realmente ele é um planeta ou que tipo de corpo celeste ele é, que pode atrapalhar, que está interferindo ali na órbita de Plutão, né? Sim, sim. Olha lá, planeta inusitado, olha, mas planeta inusitado é time Plutão não tem argumentos, entendeu? Olha lá, Plutão tem inclinação linda. Contra fatos não há argumentos, né? Exatamente, olha lá. E olha lá, o quântico raiz já está convencido? Está convencido do que exatamente? Quem que tá é convencido? ou que não? O quântico raiz, ó, eu não sei se ele está convencido que não é. Ó, Plutão tem até a Lua. 5. Só 5. Olha lá, Plutão não atrapalha ninguém. Tô sabendo. Mas olha, Plutão não atrapalha ninguém. Mas se a gente voltar atrás na classificação, vai me atrapalhar na aula de ciências tanto. Porque não é só Plutão que vai entrar como planeta. São mais uma centena de corpos que atendem que atendiam, né? Então, não, gente, não. Tá bom como tá. Eu acredito que eles não vão voltar atrás essa é uma das razões, né? Que se eles tiverem que aceitar, eles vão ter que aceitar uma porrada de planeta aí. Sim, quer ver, eu tô aqui com uma das fontes aqui, ó, é o do professor Silvio Ferraz Mello, do IAG, da USP. Ele colocou aqui, depois eu vou disponibilizar tudo isso aqui, a nossa pesquisa, nos stories, eu ponho os links para vocês acompanharem. Depois da live eu coloco ali nos stories. Mas tem aqui um histórico legal que ele fala que há muito tempo já queria se transformar, reclassificar, mas não o fizeram por medo da confusão com os estudantes na divulgação da astronomia nas escolas. Então eu vou partir daquela premissa. Se foi para desfazer, por que fez? Deixasse o bicho lá como um planeta, acabou a folia. Entendeu? Não tinha razão para depois se incomodar com desfazer a coisa, gente. Olha que prático. É tipo assim, olha, a gente entende que Plutão não é planeta, porque, galera, Plutão não é planeta. A gente entende, mas para a gente não causar confusão, vamos deixar ele lá e desconsiderar todos os outros. Não é isso, galera. Não é isso. Tecnicamente, Plutão não é um planeta. E, de novo, temos que analisar não só o corpo em si, mas ele dentro de um sistema. Vamos ver. Mas ele tem atmosfera ali. Mas tem asteroides que também têm atmosfera.
Desculpa, asteroides. Assim Desculpa, bonitinha, falei errado. azulzinha aqui nele? Satélites. Falei errado, gente. Asteroides não, hein? Satélites. Tem Tritão. Que mais, gente? Que tem aí que já. Nitrogênio pra caramba. Tem. Nossa, um Só satélite. tem cacetada de satélite. Exato. Não sei como lembrar o nome, não. Exato. Mas tem aí Saturno, se não me engano, tem satélite com atmosfera de 98% de nitrogênio, azulzinho, sim. Não necessariamente tem que ser planeta para ter atmosfera, hein? Olha lá, vamos ver aqui. Plutão é a ovelha negra do sistema solar. Ele é a ovelha negra. Olha lá, Caronte, planeta inusitado, é isso aí. Caronte tem metade do diâmetro de Plutão, né? Se somar Plutão e Caronte, que já é pequeno. Se soma os dois, dá um planeta. É isso aí, quântico. Vamos ver aqui. Olha lá, o Júlio César. Pô, Plutão é planeta sim, mas ele ainda está na adolescência, vai crescer. Né? Concordo. Gostei do argumento ali, eu gostei. Ótimo, ótimo. Olha lá. Deixa ele chegar na idade adulta, quem sabe ele se torna um planeta. Quem sabe ele consegue assim, um pouquinho mais de gravidade, vai agregando a sujeirinha por ali. Quem sabe um dia. Exato, olha. Alessandra, que mania de sujeirinha é essa que tu tem, Alessandra? Que coisa séria. Mania! Os companheiros dele da limpeza. Eu vou ser conhecida como a maníaca da limpeza do sistema solar. Se tua órbita tá suja, amigo, você não é planeta. Vai limpar tua órbita primeiro. Né? Olha lá. Que judiação. O pessoal tá falando que é judiação. A gente tá batendo em Plutão, tadinho. Olha lá. Não, eu não. A Alessandra que tá batendo. Eu não, eu defendo. O Júlio César quer imagens. Ele quer imagens. Olha só, tem, viu? Aí é que tá. As imagens, elas vêm para mostrar a beleza do planeta, a atmosfera, toda essa atividade que tem lá, mas, mais uma vez, isso não caracteriza um planeta. Não é pela atmosfera, não é pela atividade na crosta, não é por isso, por enquanto, gente. Vamos nos ater aos fatos. Olha lá, deixa eu pegar mais aqui, ó. Caronte, o professor Maza, Caronte é tão grande em relação a Plutão que é um típico sistema duplo, logo esse critério desqualifica Plutão. É aquela coisa deles orbitarem um ponto comum, né? E, ó, você converteu o quântico raiz. Ele tá no time Plutão. Quem, eu? É. Por quê? Perdi um. Ele falou que ele tá no time Plutão, planeta. Olha lá, viu, gente? Vamos ver aqui. E olha lá, chegou o Nibiru, tá aqui, peraí. Opa! O fato do planeta X ser chamado de Nibiru. Não, gente. Uma coisa não tem Nibiru nada. não existe. Não existe, por favor. Não, gente, Nibiru não, pelo amor de Deus. Sai com esse nome pra lá. Planeta X é uma coisa, ou o planeta 9 é uma coisa, e essa pataquada de Nibirutas aí é uma outra coisa, tá bom? Né, gente? Pelo amor, hein? Não, Plutão seria uma sujeirinha. Nossa, que coisa triste isso. Olá, Quântico Raiz dizendo: Plutão em japonês é chamado de estrela rei do submundo. Ó, o nome Plutão, gente, foi dado por uma menininha de 11 anos, lá na década de 30, logo que foi descoberto, né? Eles fizeram uma pesquisa pública, o pessoal foi mandando o nome, e ela, acho que o nome dela é Venitia, se não me engano, ela ganhou 5 libras por ter ganho o concurso. Plutão, na mitologia romana, é sim o deus do submundo, porque ele vive num mundo escuro e gelado. Então, ganhou-se ali Hades nos gregos, né? É exatamente isso. Então, esse nome realmente remete ao submundo, vamos dizer, ao mundo gelado e escuro. É isso aí. É o deus das portas do inferno. Pronto, trocando em miúdos, isso acabou. É isso aí. Ele tá lá nos ajudando para não deixar ninguém entrar, entendeu?
E olha o que entra de coisa, né? A gente já está chegando em 2 interestelares que entraram aí no nosso sistema. Ô, gente, meu chat está aí pausado aí. Peraí, deixa eu tentar mexer aqui. Deixa eu ver a nossa... Ó, a nossa live aí já está com 43, galera. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Caraca, É, sério? gente. Nem vi passar. O É, pessoal tá curtindo, hein? O pessoal tá tá. curtindo as duas malucas aqui. Ó, galera, se vocês quiserem mais... Peraí, aqui que tá... Ai, meu Deus, tá tudo travado. Se vocês quiserem mais dessas interações, aí é só escrever ali, deixar registrado, que a gente manda o tema que a gente debate aqui, tá? Cedo, que... lógico, né? Fala. Hã? Junto com vocês aí no chat, lógico, Com a gente certeza. vai... Com certeza. Essa é a nossa primeira experiência junto aqui, gente. Nossa primeira live junto. Quem quiser entrar na discussão, manda aqui qualquer pergunta sobre Plutão. Vamos nos ater a Plutão. Teve uma pergunta aqui que passou, que eu acho que... agora eu não vou saber quem que mandou, desculpa aí. Sobre queimar cientistas, o tempo que foi que riam de cientistas e tal. Se você puder escrever mais um pouquinho sobre o que exatamente você estava querendo perguntar, para a gente poder se ater mesmo aos fatos eu acho históricos. que a pessoa está querendo saber sobre Galileu, o negócio da Inquisição, aquela coisa toda, né? Isso foi lá para 1500, 1400, a Alessandra deve saber melhor das datas do que eu, né? Galileu é um problema, né? Porque aquele cérebro ali fervilhando de descobertas e novos caminhos para astronomia, tendo que se sujeitar a um período bem obscuro. Giordano Bruno é outro, né? Giordano Bruno, esse sim morreu na fogueira. Giordano Bruno não arredou pé, né? E o mais curioso de Giordano Bruno é que a Inquisição acabou queimando, pegou uma pessoa extremamente religiosa e que queria estudar mais a beleza do universo de um Deus que ele acreditava e que a igreja também, né, era o mesmo Deus deles, né? E ele acabou sendo queimado porque ele simplesmente queria estudar essas belezas deste Deus, né? Mas Galileu... agora, né? Avalia. Naquela época, as pessoas eram queimadas vivas se dissessem que a Terra não era o centro do universo, né? Sim. Ó, levaram um pito essa gente toda porque falou isso, né? Agora eles estão falando mal de Plutão, imagina o que merece esse povo. Voltando aqui para o nosso debate acalorado, imagina. Bom, gente, mais uns 5 minutinhos que daqui a pouquinho a gente encerra. Planeta Inusitado, ela tá fechando aqui com a gente, tá? Ela tá dizendo, moral da história, Plutão é planeta. Não. Essa não é a moral da história. Olha só, gente, Planeta Inusitado, a Alessandra não quer dar o braço a torcer. Simples assim. Gente, são fatos. Vamos nos ater aos fatos. Por enquanto, o que determina planeta tem a ver com a órbita. A voz da professora já era. 1 hora falando com o aluno já era, hein? O que determina mesmo esses 2 primeiros fatores, a gente conseguiria colocar quase muita coisa do sistema solar entraria então como planeta. E ainda a gente precisa de um fiel nessa balança, que é mesmo, lá vai eu falar da limpeza. A limpeza da órbita. Plutão pode sim estar num estágio baby, como disseram aí. Pode foi ótimo, foi melhor. Ir limpando, né? Agregando, aumentando a sua massa e aumentando a sua atração gravitacional. Mas o que temos hoje é um grande representante dos planetas anões no cinturão de Kuiper. Não temos um planeta, nós temos o maior representante dos planetas anões no cinturão de Kuiper. É assim que eu encerro o meu argumento. Jaquita, encerra. É 2 contra 1. Simples assim. Tem órbita, tem atmosfera, tem atividade.
Só porque tem um detalhezinho aí, que é essa terceira regra, que foi colocada depois, inclusive. Não, isso é inaceitável. É É só planeta. uma pequena regra, né? Uma pequena regra. Gente, só para explicar para vocês, a gente está meio assim de brincadeira. Lógico que eu conheço as regras e defendo o Plutão, porque eu gostaria que ele fosse, mas não é. O que que a gente vai fazer, né? Mas, assim, não sou louca, tá? Não, ele é planeta. Pode parar. Ai, ai, ai. Tá cheio de gente aqui que me apoia aí. Um planeta Tem, inusitado. tem bastante gente aqui que tem aquele coração ali, ó, explodindo junto com Plutão. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um mundo a ser esmiuçado. A New Horizons fez um trabalho brilhante, cobrindo aquela área. As fotos são maravilhosas. Quem falou que quer Vocês imagens, tem lembram imagens. quando foi liberada as primeiras fotos de Plutão? Eu acompanhei ao vivo, muitos canais fizeram a transmissão aqui. Foi assim, né? Uma coisa de louco. Exatamente. Se você comparar aquelas placas fotográficas de 1930, que mostravam um pontinho aqui, 10 dias depois, aquele pontinho aqui, depois pontinho ali, e você hoje vê essas imagens, gente, a gente está aí, 90 anos, mais ou menos, da descoberta de Plutão, e olha a tecnologia, como avançou, a tecnologia observacional, como avançou, e eu não sei nem o que esperar dos próximos 20 anos em relação aos telescópios. Gente, a tecnologia que vai surgir a partir de agora, lá para 2030, a gente já vai receber muitas imagens que podem mudar muito mais a nossa concepção de planeta, né? E de satélites, e de asteroides, e de cometas. Então, é legal manter sempre a mente aberta. Essa brincadeira aqui, né? Ela está sempre correndo, está sempre buscando, e cada dia surge algo novo, né? Se, né, vamos contar aí com a boa vontade do nosso senhor da NASA, se conseguirem lançar o James Webb, quem sabe nós tenhamos aí umas novas imagens incríveis, embora eu sou outra que tem duas sondas, tem uma sonda que eu sou apaixonada, que são as Voyagers. Quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão absoluta por elas. E o Hubble, né, gente? Quando o Hubble se aposentar, eu juro, acho que eu choro. Nossa, que ele fez, hein? Hubble revolucionou tudo que a gente pôde imaginar sobre fotografia na astronomia, né? Incrível. Aquelas distâncias, aquelas imagens, nebulosas, descobertas, tudo. É incrível. Bom, galera, agradeço muito vocês terem ficado até o final. A gente vai fazer muito mais lives dessa. Eu quero todo mundo participando aqui também. Então, olha só. Jaquita, seu canal, Café com Pimenta, lá no YouTube. Gente, entra. Ela acabou de lançar um vídeo hoje divino. Fala um pouquinho do teu vídeo de hoje. Então, descobriram aí galáxias sem matéria escura, ou com muito pouca matéria escura. Então, bem legal. São estudos. E aos poucos, é aquela coisa, né, que eu estava dizendo, tudo vai se descobrindo, a cada dia é um batalhão de coisa que surge, que aparece do nada não, mas, né, é incrível. Então, por isso que a astronomia me fascina, porque não é só aquilo ali, tem muito mais por trás daquela estrelinha que a gente olha no céu, e etc e tal. Então, essa matéria escura aí, que é a 90% ou 80% do que segura o universo, né, a matéria escura, parece que tem essas 19 galáxias aí, na NGC 1052, traço DF2, que não tem muita matéria escura. Mas como que descobriram isso, cara? Espectrografia, temperaturas, um monte de coisa interessante. Até a gente podia falar sobre isso também, né, Ali? Com certeza, com certeza. O lance de como que eles descobrem as distâncias planetárias, como é que consegue, né? Não tem como medir. Ótimo, vamos fazer uma live dessa.
O que o Se pessoal vocês acha aí? quiserem, vamos marcar uma live para a gente falar sobre essas coisas básicas da astronomia, né? Como que se mede as distâncias, como que a gente Isso. sabe que tem matéria escura, energia escura, quais são esses parâmetros, né? Muito bom, muito bom. Jaquita, muito obrigada por dividir essa live comigo. Se inscrevam no canal Café com Ciência. Não Café com Pimenta, opa, tô falando do Jaime, hein? Ô, louco! Tô citando o Jaime aqui sem ele pedir nada. Café com Pimenta. E vamos lá para o Estimulando Universos, também lá no YouTube. Como vocês sabem, galera, o meu trabalho maior é lá no YouTube, onde eu faço vídeos de 10 minutos com as experiências e as explicações, como se fosse uma aula, para você poder usar na sala de aula. Dela. Eu sou aluna assídua da Alessandra, adoro, adoro, adoro. É tudo para vocês, tudo para vocês. Gente, obrigada, boa noite e valeu para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Ali. Tchau, gente. Valeu.